Agora, pessoal, a gente vai fazer então o capacete. Eu vou fazer com a agulha 3 o capacete, lembrando que o ursinho foi com a 2,5. Então, eu fiz aqui o anel mágico. Vão ser 6 pontos baixos no anel mágico. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar então a parte de trás para fechar o anel mágico. A próxima carreira vão ser 6 aumentos, totalizando aí 12 pontos baixos. Então eu vou fazer aqui os 6 aumentos e já volto. Agora, no terceiro ponto, vai ser um ponto baixo e um aumento, dando um total de 18 pontos baixos. Estou agora no aumento. Eu só vou pegar um clips para marcar os pontos que eu já fiz. E dei continuidade aqui, então, um ponto baixo, um aumento. Então, é para a gente finalizar essa carreira com 18 pontos. Eu vou terminar aqui e já volto. Eu coloquei esse pano aqui para não ficar refletindo a luz do ring light. Mas nessa próxima carreira vão ser, então, 2 pontos baixos. 1, 2 e um aumento. Ao todo, vão ser 24 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer ela completa aqui e já volto. Gente, como tava de noite, então eu precisei colocar bem na luz mesmo. Então, desculpa pela luminária aparecendo. Nessa carreira vão ser 3 pontos baixos, aí eu já fiz os 3 pontos e o aumento. Marquei com clips os 3 pontos que eu fiz. E agora eu vou realizar o aumento, que são 2 pontos baixos em um mesmo ponto. Ao todo, essa carreira é para ficar com 30 pontos. Então, aqui eu finalizei o aumento, faço novamente 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e o aumento. Eu vou fazer ao redor da carreira inteira e já volto. Como vocês podem ver, tá parecendo um pentágono por causa que fica pontudo. Então, agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer... Ela é de 4 pontos baixos e um aumento. Porém, eu vou fazer 2 pontos baixos e logo em seguida eu já faço o aumento. Esse daqui já é o aumento. Eu faço isso para ter uma distribuição melhor dos aumentos para não ficar com esse formato tão pontudo. Aí sim, agora sim, eu dou continuidade normal. Então, eu faço 4 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final dessa carreira, vocês vão perceber que vai ficar, então, 2 pontos baixos para fazer por último nessa carreira. E agora, na próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Aí a gente faz direto mesmo. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, eu vou marcar com clips para não me perder. E vou fazer o aumento. Ao todo, essa carreira para finalizar com 42 pontos baixos, eu vou fazer tudo e já volto.
Agora, na próxima carreira, vão ser 6 pontos baixos e um aumento, porém a gente vai seguir a mesma regra. Vamos fazer apenas 3 pontos baixos logo no começo, o aumento, depois, aí sim, a gente vai para a regra da carreira, que é 6 pontos baixos e um aumento. Lembrando que isso é devido à distribuição de pontos, para o trabalho não ficar muito pontudo, de aumentos, a distribuição de aumentos no caso. Então, aí eu já fiz 3 pontos baixos, marquei com clips, e logo em seguida já vou fazer o aumento. Fiz então o aumento, e aí eu continuo normal, 6 pontos baixos e um aumento. Lembrando que no final dessa carreira vão ficar 3 pontos de diferença para você fazer, já que a gente não fez logo nesse começo. Então, vou terminar essa carreira aqui e já volto. A próxima carreira, então, vão ser 7 pontos baixos e um aumento. Isso totaliza 54 pontos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, 2, 3, marquei com clips para não me perder e vou dar continuidade. 4, 5, 6, 7 pontos. Agora eu vou fazer o aumento. Então, essa é a nona carreira. Ela vai ser feita dessa forma. E depois a gente vai fazer da 10ª até a 15ª apenas pontos baixos. 54 pontos baixos, vão ser ao todo 6 carreiras. E é bom vocês sempre irem medindo conforme o boneco de vocês, que às vezes precisa de mais ou de menos. Então, sempre vão vendo qual é o tamanho ideal para o capacete para o boneco de vocês, tá bom? O meu, ele ficou assim, então. E agora a gente vai fazer a lateral do capacete. Então, vai ser 8 pontos baixos, que foi 1, 2, 3. Marquei com clips para não me perder. 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. E vou fazer 8 pontos baixos. Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tirar o clips para não me atrapalhar. 7, 8 pontos. Vou fazer novamente a correntinha, uma correntinha, e virar o trabalho. Agora eu vou pular um ponto. Vou pular esse pontinho aqui e vou fazer 7 pontos baixos. Então, eu pulei o primeiro ponto. Lembrando que a correntinha não se conta como ponto, tá? Aqui, 3, 4,
5, 6, 7 pontos. Vou fazer uma correntinha e virar o trabalho. Vou pular novamente um ponto e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fiz novamente a correntinha, virei o trabalho e agora eu vou fazer 6 pontos baixos novamente. Então, eu não vou pular nenhum ponto nessa parte. Três, 4, 5, 6 pontos baixos. Novamente, uma correntinha, virei o trabalho. Agora eu vou pular um ponto. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos. Pulei esse primeiro ponto aí, vou começar a partir do segundo e fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou fazer uma correntinha, virei o trabalho, mais 5 pontos. Esse eu não pulo nenhum ponto inicial, tá? Só faço 5 pontos mesmo. 2, 3, 4, 5. Aí fiz aqui uma correntinha, virei o trabalho. Agora eu vou pular um ponto. Pulei o primeiro ponto, comecei a partir do segundo, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora fiz a correntinha, virei o trabalho, vou pular um ponto, começar a partir do segundo e fazer 3 pontos baixos. Então, aqui foi 1, 2, 3 pontos baixos, mais uma correntinha, virei novamente o trabalho, vou pular de novo um ponto e fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar. Então, eu vou cortar e puxar essa linha. Agora, para a gente fazer a outra lateral, a gente vai contar 18 pontos de diferença de um para o outro. Então, contei aqui. Vão ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos de diferença. Então, vou fazer na lateral do 18º ponto de diferença, de distância.
Deixei marcadinho aqui com clips para não me perder e vou começar então a fazer esse lado, a mesma coisa que eu fiz no outro. E como que a gente vai então fazer? Vamos passar a agulha bem no pontinho que é para formar ou a próxima alça. Passei aqui a minha agulha, vou pegar a linha e fazer um ponto. Passei então aqui a linha por esse ponto, ó, como vocês podem ver, e fiz tipo uma correntinha para poder fechar. Aí agora sim eu vou dar um ponto normal. Esse daí foi só para gente colocar, acrescentar essa linha aí onde ela não existia antes. Então fiz 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6, 7, 8. Vou dar então a correntinha, vou fazer a correntinha e virar o trabalho. Vou ir fazendo assim, igualzinho eu fiz com a outra alça do capacete, vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu vou terminar aqui e já volto para mostrar como que a gente vai finalizar esse capacete. Chegando aqui na reta final, vou colocar no bichinho só para ver como tá ficando. Parece um soldado de guerra. Top. E agora a gente vai fazer o acabamento por todo o capacete. O acabamento, ele vai ser feito, então, um ponto baixíssimo no capacete inteiro. Vou fazer um ponto baixíssimo. É um pouco difícil de colocar mesmo nessa lateral, mas vocês vão achando espaço e vão fazendo aí o ponto baixíssimo, para ficar com um acabamento bem bonitinho. Então, vocês vão ir fazendo aí o ponto baixíssimo, que eu passo direto, tá vendo? Ponto baixíssimo a gente passa direto, diferente do ponto baixo. Ó, já tô quase finalizando então o trabalho e tá ficando assim o acabamento. Então, o ponto baixíssimo a gente vai passar direto. Esse que é o ponto baixíssimo. Aí agora tô aqui no final, a gente vai arrematar essa linha aí. Eu vou esconder ela. Fiz o arremate, né? E vou mostrar como que eu escondo. Então eu passo por dentro dos pontos. Passa bem tranquilo para não estragar o trabalho, tá? Que se você der um puxão muito forte, aí às vezes fica bem ruim, sabe? O trabalho. Ele dá aquele puxão assim. Mas enfim, é dessa forma que eu faço, vou escondendo a linha dessa forma. Dei aqui um nozinho. E vou dar perdido aí na linha por aqui dentro e cortar. Agora a gente vai fazer as lentes com a agulha 2,5. Então, eu vou começar com o branco, fazer 6 pontos no anel mágico. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos no anel mágico. Vou fechar aqui o anel. E a próxima carreira vão ser de aumento, 6 aumentos. Ao todo vão ficar com 12 pontos. Então vai ser 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse 12, eu vou fazer a troca de cor para azul. Então, eu peguei aqui um azul claro. Vou finalizar esse ponto juntando o azul para o trabalho. E agora, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Ao todo vão ficar 18 pontos. Então, aqui o ponto baixo e o aumento. Ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo e aumento, e novamente ponto baixo, e por último o aumento. A gente vai fazer agora a próxima carreira, vai ser um ponto baixíssimo, então é o ponto baixíssimo que passa direto, e duas correntinhas. Então, vou subir uma, duas correntinhas. Aí, agora, eu vou fazer o meio ponto alto, apenas nas alças da frente. Então, vou pegar apenas a alça da frente e vou fazer o meio ponto alto. Ó, para mostrar mais de pertinho para vocês, então, eu vou fazer aqui o meio ponto alto apenas na alça da frente. Então, é assim que se faz. Fico com 3 laçadas na agulha e desfaço elas todas de uma vez. É o meio ponto alto. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Bem aqui nesse pontinho aqui. Vou fechar com um ponto baixíssimo, a minha lente. Agora, a gente vai fazer a alça dos óculos. Então, eu vou começar com correntinhas. Vou fazer 45 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 2, 3, 4, 5, 45. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto no quarto ponto das correntinhas. Então, eu vou contar 3 pontos e no quarto eu faço esse meio ponto alto. Tá vendo? Pulei 3 pontos, no quarto eu comecei a fazer o meio ponto alto. Aí eu vou descer toda essa correntinha fazendo meio ponto alto em todos os pontos. Vai dar ao todo 42 pontos.
Então, eu vou ir fazendo meio pontos baixos o resto da correntinha inteira e no final eu vou arrematar e cortar o fio, deixar uma cauda para costurar. Finalizei aqui meu bichinho, ele tá ficando dessa forma. Agora a gente vai fazer a costura dele. Eu primeiro alfinetei tudo só pra ver se tava certinho e tá tudo uma belezinha. Aí agora eu vou arrematar essas linhas das lentes e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu passo por dentro do trabalho a linha, vou puxando devagar para não prejudicar o trabalho. E aí eu dou um nozinho também para prender bem essa linha. E dou perdido nela no meio do trabalho. Aí eu vou fazer outra coisa com a mesma coisa com a outra linha. Vou passar aí por entre uma das alcinhas, lembrando que isso é a parte de trás da lente, tá bom? A gente sempre faz essas coisas na parte de trás. Aí passei aqui por entre o trabalho. E vou fazer a mesma coisa com a linha branca. Eu sei que parece que eu tô puxando forte, mas eu não tava, tá? É que esse vídeo ele tá um pouco adiantado, ele tá rapidinho, né? Pra ficar mais dinâmico o vídeo de modo geral. Mas na hora de vocês puxarem, tomem cuidado para não puxar muito forte, porque pode prejudicar aí o trabalho, pode ficar franzino uma parte, sabe? Por você puxar o fio muito forte. Aí agora eu vou deixar esse fio aqui para costurar na peça. Fiz então das duas lentes e eu coloquei de volta só para conferir aonde que eu vou costurar isso daqui nessa tirinha que a gente fez para ser o acessório da lente, né? Para ser a alça dos óculos. Então eu marquei com alfinete e agora eu vou fazer a costura bem onde eu marquei com alfinete. Então, eu vou costurar apenas na alça, não vou costurar no bichinho completo, porque como é muita peça que ele tem, acaba ficando muito difícil da agulha passar por todas elas, sabe? Então, é bom vocês costurarem de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, aqui eu estou grudando a lente na alça. E aí, as orelhinhas eu vou fazer no capacete. E depois o capacete eu vou fazer no bicho. Então, é uma coisa que você costura na outra, não é tudo junto. Porque se for tudo junto, é, vai ter essa discrepância de cores, né? Porque vai mostrar a linha tendo passado por todas as peças ao mesmo tempo. E a agulha também não aguenta. Então, foi dessa maneira aí que eu costurei a lente. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a segunda. E aí, vou mostrando as próximas partes. Aqui eu já tô arrematando a linha, tô fazendo aquele nozinho para dar perdido lá no meio do trabalho. E poder cortar essa linha aí bem rente. Coloquei de volta na cabeça do urso só para ver aonde que eu faria a segunda lente, aonde que eu devo costurar ela.
Então, depois que eu vi, aí eu costurei a segunda. Finalizei aqui as duas lentes e agora a gente vai costurar a orelha no capacete. Então, eu tirei aqui com cuidado. E agora a gente vai começar então a costurar as orelhinhas bem aonde tá marcado. Só tomem cuidado para não se machucar com o alfinete, tá bom? E na hora da costura, vocês vão ver que não é aqui na frente que você faz, você tem que fazer por dentro mesmo do espaço da orelha. Então, você sempre vai costurar por dentro da orelha, nessa parte de baixo. Você vai deixar a linha escondida. Ó, como vocês podem ver, é assim que eu tô fazendo. Passando a linha sempre por dentro desse espaço da orelha, para não ficar aparecendo por fora no capacete, senão fica uma discrepância de cor. E desse modo de costura, ele favorece mais o seu trabalho. Não que eu seja excelente em costura também, tá, gente? Eu de longe sou. Mas é só uma dica aí para quem quiser deixar o trabalho mais caprichadinho. Eu tô mostrando esse processo da costura porque essa receita aqui desse ursinho aviador, ele tem muita costura mesmo. Muita costura mesmo e também é válido lembrar, o momento de costura, pra mim, eu demoro mais do que de fazer o próprio bicho. Então não esqueçam de incrementar esse momento de costura pro bicho de vocês. Finalizei aqui então o capacete e agora a gente vai costurar o focinho. Pro focinho eu vou fazer a mesma coisa. Vou sempre pegar por dentro do espaço que o focinho está ocupando para ir fazendo as costuras, para não ficar aparecendo na parte de fora.
Coloquei os enchimentos, um pouquinho de enchimento no focinho para nivelar com a sobreposição que estava saindo da trava, né? Da trava do focinho. Então, eu coloquei um estufamentinho para ficar tudo igual, tudo levantadinho igual. Aí eu fui ajeitando, né? Fui arrumando. Aí eu voltei a fazer a costura normal. E tô mostrando para vocês todo passo a passo, para vocês entenderem como que funciona todo o processo. E que como é um trabalho manual, né? A gente tem que ir ajeitando conforme a gente vai fazendo. Então, eu mostrei para vocês, conforme eu ia fazendo, como que eu ia ajeitando. Finalizei então o focinho e agora a gente vai pegar a alça do óculos. Coloquei o capacete no ursinho também. Arrematei aqui o fio, dei aquele nozinho de lei e dei um perdidinho na linha pelo trabalho. Aí coloquei aqui no capacete para ver aonde vai ser a parte ideal para eu colar a alça. Essa parte aqui eu vou colar mesmo. Então, deixei tudo bem certinho para poder colar. Dei várias conferidas, várias confirmadas. E agora a gente vai colocar a cola. Então, comecei colocando essa parte aí. Limpei um pouco da cola que tinha saído. Tomem cuidado também, porque cola mancha muito o trabalho, tá? Então, sempre coloquem certinho. Aí, passei cola pelo restante da alça. E fui bem devagarinho colocando na posição. E fui colocando bem devagar. E aí, só esperar secar. Agora eu vou costurar o capacete no ursinho. Eu comecei a dar altura no nesse fio aí, eu comecei a levar ele lá pro topo do capacete para poder começar a costurar a partir de lá. Aí eu não estou costurando, eu apenas estou dando altura para a linha mesmo, então eu tô levando a linha para cima.
porque quando a gente finalizou a alça do capacete, ela fica para baixo, né? Então eu subi aí ela para costurar essa parte de cima do capacete. Aí aqui eu comecei a dar meus primeiros pontos, também somente ocupando a parte de baixo do capacete, da mesma forma que eu estava costurando para lá. Aí eu fui sempre ajeitando o capacete para ver se estava tudo certinho, e fui fazendo a costura, fui fazendo dessa forma, demora mesmo, é chato, dói o dedo. Costura é um dos bagulho que eu menos gosto do crochê. Na verdade, é o único que eu não gosto, de resto eu gosto de tudo. Mas fazer o quê, né? É, é a peça inteira que a gente entrega, então a gente tem que aprender a costurar. É chatinho mesmo, mas tenham paciência, usem muito alfinete, prestem muita atenção, tomem muito cuidado e vai dar certo. Vocês vão bombar com o crochê de vocês. E o gratificante é quando você termina a costura, você de fato termina o trabalho todo, né? Então, mesmo sendo a parte mais dificultosa, também é mais gratificante. Então, acho que é tudo questão de perspectiva também. Ó, então tô finalizando aqui. Já tô fazendo aquele nozinho de lei e escondendo a linha no trabalho. Aí os lugares onde eu dei um ponto foram esses daqui. Então eu dei alguns pontos atrás, outros na alça, outros na parte da frente, também na segunda alça. E isso deixa ele preso e ao mesmo tempo soltinho assim. Só lembrando que como são poucos pontos, você tem que puxar eles mais forte.